Mulher encontra uma grande surpresa dentro do caixão do marido na hora do sepultamento. Aí o enterro teve que ser adiado. Eu vou contar todos os detalhes dessa história aqui para vocês. Eu sou o Sátrio Araújo e essa é a sua TV Paraú. Se você gostar desse vídeo, você se inscreve, curte, compartilha e comenta, tá bom? Vejam só, numa cidade havia um senhor que tinha muito desejo de se candidatar a prefeito daquele lugar. E aí chegou o ano da eleição, ele se candidatou e a votação foi quase unânime. Ele foi eleito e começou a governar aquela cidade e construiu muitas obras, e ele tinha um trabalho muito bonito, muito aplaudido por toda a população. Ele era casado com uma senhora chamada Inês, conhecida como Dona Inês, que também era uma mulher muito generosa. Só que eles não tinham filhos e era um sonho. Ele tinha um sonho de ser pai e ela tinha um sonho de ser mãe. E nunca que apareceu ninguém para eles adotarem como filho. Mas numa cidade vizinha, tinha uma jovem chamada Carmen. Ela foi colocada no orfanato. A sua mãe não teve condições de criá-la e colocou ela no orfanato. Ela cresceu no orfanato. Depois ela saiu do orfanato e começou a trabalhar, comprou a sua casinha e começou a trabalhar nas casas, fazendo sempre alguma coisa para sobreviver. Até que um dia essa jovem Carmen se deparou na casa de Dona Inês. Contou a sua história e Dona Inês contratou os serviços de Carmen. E Carmen passou a morar ali com aquele casal de idosos, com o prefeito e com Dona Carmen e com Dona Inês. E eles pegaram um vínculo tão bonito, sabe, gente, que eles consideravam ela como a própria filha. E no dia que o prefeito faleceu, aquele alvoroço, ela não tinha filhos para cuidar, não tinha parentes, familiares ali próximos para cuidar do velório, mas Carmen tomou a frente, aquela jovem tomou a frente de tudo, e organizou o velório, e era muito choro, muito pranto, porque realmente a Carmen amava aquele senhor. E o que aconteceu é o seguinte: quando organizaram tudo para o sepultamento, saíram no cortejo. Quando chegou no cemitério, Dona Inês resolveu pedir para abrirem a tampa do caixão, porque ela queria ver o seu esposo pela última vez. E aí, quando eles abriram a tampa do caixão, que ela olhou para o seu esposo, ela viu que tinha uma corrente no seu pescoço que não era a corrente dele. Era muito parecida, mas não era a corrente dele. Então ela estranhou. Quando ela estranhou, ela mandou que fechasse o caixão e ela pediu que o sepultamento fosse adiado. Levaram o caixão com o defunto de volta para casa. Todo mundo entendeu que ela estava ficando louca, alucinada, ou era algo assim, um choque do momento, da perda, sabe? Aí atenderam o pedido dela, levaram o seu esposo novamente para casa. E ela foi procurar entender o porquê que tinha aquela corrente no pescoço do seu esposo. E não era a corrente original. A corrente original era a corrente de ouro, muito bonita. E aí ela procurou descobrir. Ela entrou com ação na justiça pedindo para que o corpo ficasse em conservação, até ela resolver algo, e ela não falou nada para ninguém. E aí, Carmen, sem entender, chorava muito, abraçava com Dona Inês, e ela não revelou para Carmen o que de fato havia acontecido. E Dona Inês começou a procurar a corrente do seu esposo falecido, e nada de encontrar. Quando foi no terceiro dia, ela resolveu ir numa casa que eles tinham no sítio, no bosque. E ela disse que passou na lembrança dela que ela tinha visto aquela corrente, ou uma corrente parecida com a do esposo naquela casa. E ela se dirigiu para lá, pegou seu carro e foi para lá. Quando chegou lá, ela entrou no quarto da empregada de Carmen, lá no bosque.
e ela viu uma caixinha e ela lembrou que tinha visto aquela caixinha. Quando ela abriu a caixinha, lá dentro daquela caixinha estava a corrente original do seu esposo, de ouro puro. E embaixo daquela caixinha um bilhete. E no bilhete estava escrito: eu te amo para sempre, meu amor. O nosso amor será sempre eterno. Ela fechou a caixa, o coração acelerou e ela descobriu que aquela menina, Carmen, tinha um caso amoroso com seu esposo há quase 8 anos. Há quase 8 anos que Carmen vinha traindo Dona Inês, que o seu esposo, o prefeito daquela cidade, vinha traindo a sua esposa com aquela empregada. Vejam o que aconteceu. Olhe, cuidado. Nem tudo que brilha é ouro, gente. Desconfie até de sua sombra. Nós não podemos confiar 100% nos seres humanos, viu? Muito cuidado. Ela chegou em casa, encontrou Carmen, não disse nada a ela e disse: minha filha, pronto, está tudo resolvido. Podem mandar, vamos liberar o corpo do meu esposo e vamos fazer o sepultamento. Liberaram o corpo do esposo e levaram para o cemitério. Ali no cemitério tinha um carro de som. Ela pegou o microfone, Dona Carmen disse: eu quero levar aqui as minhas últimas palavras de consideração, de agradecimento a todos vocês. E pegou o microfone e disse: eu queria chamar aqui Carmen à frente. E Carmen foi chorando muito. Ela disse: olha, Carmen é uma filha que nós nunca tivemos, mas Deus nos presenteou ela. E eu considero ela como minha filha, meu esposo também considerava ela como sua filha. E meu esposo fez questão, ele deixou um bilhete dizendo que eu agradecesse a Carmen aqui diante de todos vocês. E o bilhete que ele deixou foi esse aqui: eu quero te agradecer, Carmen, por você ter cuidado sempre de mim e da minha esposa. Que Deus te abençoe, minha filha. Só que além desse bilhete, ele deixou um testamento. E o testamento, diz aqui no testamento, que ele deixou 100% dos nossos carros para Carmen, das nossas casas e da nossa propriedade. Tudo para Carmen, porque eu concordo plenamente, porque ela merece, ela fez por onde. Mas também eu quero revelar uma coisa: eu cancelei o sepultamento do meu esposo, porque eu vi que tinha uma corrente no seu pescoço que não era a corrente dele. E eu fui investigar esses dias todos onde é que estava a corrente dele e encontrei no quarto dessa jovem Carmen, que eu a considero como filha. E dentro, embaixo da caixinha, tinha um bilhete que o meu esposo deixou, dizendo que ele amava ela e que esse amor nunca poderia se acabar, até que a morte os separasse. Então, ela, a minha empregada, que eu trato como filha, ela vinha me traindo com meu esposo há aproximadamente 8 anos e eu vim descobrir agora. Mas só que, quando meu esposo fez o testamento, depois eu fiz um empréstimo no banco, um empréstimo milionário, e hipotequei os meus carros, as minhas casas e a propriedade. Então, como ela vai herdar toda a nossa herança, ela também vai herdar toda a nossa dívida. E talvez a nossa herança, o que o meu esposo deixou, não dê para pagar o empréstimo que eu fiz. Dona Inês pegou o seu carro, saiu, foi embora viver a sua vida. E fica a mensagem para todos vocês: cuidado com quem você anda, cuidado com o que você fala, porque nós não devemos confiar em todas as pessoas, porque o ser humano é falho e a cada instante nós podemos ser traídos por alguém. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.